Boa tarde a todos. Então, é um enorme prazer participar como mediadora dessa mesa, com os meus amigos, Luciano, Natasha e Marcel, e dando continuidade à programação dessa jornada, que já teve momentos muito bons e está sendo muito instigante, né? Então, é um prazer ter todo mundo aqui para a gente discutir essas questões tão prementes que eles vão trazer para a gente conversar. Antes de mais nada, as práticas para o chat e tal já foram bastante divulgadas, eu só queria aproveitar e destacar essa questão de que, quando mandarem as suas perguntas, vejam que, em cima do lugar onde se escreve, tem uma possibilidade de endereçar só para a mesa, ou endereçar só para o tradutor, ou endereçar... Então, que enderecem para todos os participantes, para a mesa e todos os participantes, que aí todo mundo vê, né? Então, e para dizer também que depois, no final da conferência, o chat vai ficar, da conferência, desculpe, da mesa, o chat vai ficar aberto para quem quiser colocar comentários. Então, no início, a gente vai pedir que coloquem mais perguntas mesmo para facilitar a discussão aqui. Então, eu vou seguir a ordem da mesa, que primeiro vão falar a Natasha e o Luciano, e depois o Marcel. A Natasha é psicanalista, mestre e doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ, membro do EBEP Rio e do Instituto de Estudos da Complexidade. O Luciano Dias é psicanalista, membro do EBEP Rio, pós-doutorando em psicologia pela UFRJ, a Rural, né? Doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ e bacharel em filosofia. E o Marcel Soares é psicanalista, psicólogo, doutorando em teoria psicanalítica pela UFRJ e mestre em psicologia social pela Universidade Federal de Sergipe, e membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos de Aracaju. Então, eu passo a palavra para Natasha e Luciano. Não sei quem é que vai começar falando, fiquem à vontade. Boa tarde, gente. Posso começar? Boa tarde. É um prazer imenso para mim estar aqui, junto com a Leila, com o Marcel, e principalmente nesse trabalho de parceria junto com a Natasha. Uma alegria muito grande, né? Antes de começar o trabalho, eu quero destacar, deixar meus registrados parabéns ao EBEP pelos seus 20 anos. Acho que é uma data importantíssima, né, para a gente comemorar, não apenas pelo tempo, né, 2 décadas de existência, mas sobretudo porque eu acho que o EBEP chega, nesses 20 anos, à altura do tempo dele, né, à altura do seu tempo. Isso é, disposto a pensar a psicanálise de maneira articulada ao mundo que nos rodeia. E totalmente interessado em colocar a psicanálise em diálogo com a constituição sócio-histórica, sobretudo do país que a gente vive. Então, deixar registrado meus parabéns ao EBEP pela data. Não sei se a Nath quer falar, eu já posso começar? Posso ir? Tá bom? Então, eu vou passar então a leitura do trabalho, que é da Natasha e meu. O título do nosso trabalho é Refundar Origens, Reescrever Memórias, a Revolução é Trans, e é um pesadelo no sonho patriarco colonial. Crise política, crise pandêmica, crise sanitária, crise ecológica, crise neoliberal, crise planetária, crise sobre o que entendíamos ser a sociedade. Como bem afirmou Helena Vieira, a crise inaugura novos possíveis. Face à desesperança, o esgotamento e a impossibilidade de pensar o futuro, não nos cabe esperança, que é uma categoria muito própria à colonização. Cabe a imaginação. Isto é, a ética da crise nos leva a um exercício de imaginação, a tarefa de criar algo que não existe. E como pensar o impensável? Nos pergunta Vieira. A resposta que a gente vai tentar oferecer
é que isso é possível sonhando com uma outra origem. O acontecimento, nos diz Deleuze, traz algo da ordem do impensado, do jamais imaginado, algo que se impõe como um novo e que cria um novo campo de possibilidades. Foucault também trabalha a ideia de acontecimento, justamente a partir dessa ideia de crise. Segundo Foucault, duas séries de verdades se constituíram na história ocidental. A verdade demonstrativa, que se pretende universal, constatável e demonstrável, e uma outra verdade, acontecimento, que não se refere a algo que não existe e que é descoberto. Pelo contrário, é uma verdade que se produz como acontecimento, como algo jamais pensado ou jamais visto. E diferente da verdade demonstrativa, que é uma verdade céu, a verdade acontecimento é uma verdade raio. E é esse raio que nos importa aqui. E importar não no sentido colonial que essa palavra guarda. Queremos sustentar como esse acontecimento pode ser pensado a partir queremos pensar como que esse acontecimento pode ser pensado a partir do movimento trans. Isto é, pensaremos a experiência trans como enunciadora da construção de novos mundos possíveis, entendendo que o que ela nos coloca em xeque é o que está na base das violências que estruturam a nossa sociedade, como o patriarcado machista, o sistema binário heteronormativo, o racismo e a colonialidade. Considerando que o gênero e a raça são centrais na perpetuação da lógica colonial, defenderemos que a experiência trans coloque em xeque essa perpetuação. Até porque, ao cruzar uma fronteira política, produz uma série de recodificações culturais. Entendendo que nessa experiência há uma reescrita da própria origem, sustentaremos que ela é uma bússola para refundarmos as origens da nossa história, que é colonial, que é escravocrata, que é racista, que é machista, que é homofóbica e que é transfóbica e que tem sido silenciada na história do nosso país. Isto é, de encontro com uma memória viva que muitos tentam apagar, mas que outros tantos não deixam de lembrar, problematizaremos a reconstrução da origem a partir de outras narrativas e da criação de uma nova ordem anatômico-política, o que perpassa, então, pela experiência de renomeação, de desidentificação e de descolonização, tal como propõe Preciado. Primeira seção. Transverter origens, a renomeação como derrubada da família e da cultura. Para sustentar esse ponto, destacaremos 5 rupturas que, em nossa perspectiva, estão em causa no refundar a origem na experiência trans. Primeiro, uma ruptura com o aparato da nomeação e assujeitamento. Segundo, com o binarismo sexual e a heterossexualidade compulsória. Terceiro, e consequência dos anteriores, uma ruptura com o modelo da família como origem e, portanto, quarto ponto, com a noção de cultura pressuposta pelo parentesco heterossexual. E, o quinto ponto, trabalharemos como há uma ruptura com a colonização dos corpos. Primeiro ponto. Somos generificados e nomeados pelos outros antes de nascermos. A atribuição inicial de gênero envolve algumas instâncias, como a família e o aparato médico-jurídico, que exercem um efeito performativo no corpo desde que o nomeia como menino ou menina. Isto é, a produção do sujeito se dá através da nomeação do outro, estando condicionado a um assujeitamento normativo, como nos mostra Butler. Então, ao mudar a condição de gênero, o sujeito coloca em questão esse sistema normativo de nomeação, contrariando, assim, os planos biológico, jurídico e simbólico. Como afirma a trans Amara Moira, cito, foi mais ou menos ali que comecei a perceber a ousadia dessas pessoas que peitaram um decreto que os genitais lançam sobre nosso corpo antes mesmo da pessoa nascer. Não por acaso são usadas expressões como segundo nascimento e renascimento, como diz a cartunista Laerte. Me senti totalmente renascida. Costumo colocar na depilação o primeiro momento. Jaqueline Gomes Jesus afirma, cito, a transição entre como nosso corpo era para a forma com a qual nós nos identificamos é um nascimento. Tornamos nós mesmos. O que estamos tentando sustentar aqui é que a experiência trans coloca em questão a experiência da origem.
Inclusive, em sua revolucionária conferência que colocou os psicanalistas contra a parede ou o armário, Preciado utiliza o termo antigenealogia para afirmar essa torção da origem. É por essa via que ele critica as leituras psicanalíticas que tentam detectar na origem familiar as transicionar o gênero. Ele diz que, muito pelo contrário, que ele só pôde fazer a transição por ter rompido com as suas origens. E como estamos tentando sublinhar, essa antigenealogia implica em uma renomeação, como fica evidente na fala da trans Letícia Lanz. Cito, Letícia Lanz é o nome que me batizei na pia da vida. Considerando que a nomeação não só incide, mas produz corpos, acreditamos que a questão da nomeação é central nesse debate, pois ela vai além da atribuição do gênero, abrangendo práticas de poder que estão na base das maiores violências que caracterizam a história da humanidade, como europeus em relação a povos originários, nazistas em relação a judeus, negros em relação a brancos. Cito Butler. A linguagem exerce um efeito performativo no corpo no ato de ser nomeado, como acontece quando nos referimos a alguém como de uma determinada cor, raça ou nacionalidade. É a partir de práticas de nomeação que alguns se colocam como proprietários de vidas, de naturezas e de continentes. Historicamente, isso se desdobrou na construção de uma memória coletiva escrita por dedos brancos e civilizados. Dedos que tentaram rasgar e queimar uma pluralidade de histórias, de origens e de memórias. E é justamente sobre a reconstrução da memória coletiva que nos debruçaremos aqui. E o processo de renomeação, inspirado pelo movimento trans, nos parece uma direção possível para pensarmos a reescrita de memórias a partir de origens não nomeadas pelo outro. Segundo ponto, o esforço performativo de nomeação é marcado pela heterodesignação dos corpos, como despreciado. Nesse sentido, a multiplicidade de expressões de gênero rompem com as condições normativas, criando imprevisibilidades que muitas vezes estão no campo do impensável, como afirma Butler. Ao nosso ver, esse é um dos motores para a construção de novos possíveis, pois com isso se causa um tremor nos fantoches binários e fictícios do que significa ser homem ou mulher, segundo o modelo da heterossexualidade reprodutiva e patriarcal. Terceiro ponto. Considerando que esses foram indispensáveis para a construção da ideia de família como origem, no santificado presépio e precipício da reprodução, desde o século XVIII e XIX, percebemos que a colocação da origem em questão, instigada pela experiência trans, ultrapassa a experiência individual, produzindo um tufão naquilo que se entende como família e que foi absolutamente formulada através da prioridade conferida ao parentesco heterossexual em nome da manutenção da estrutura simbólica, como demonstra Butler. É nessa linha que muitos psicanalistas tentam criar verdades acerca da experiência trans a partir de fórmulas supostamente perfeitas, mas verdadeiramente falocêntricas e patriarcais do tal complexo de Édipo, que já não parece ser tão complexo assim, pois comumente é aplicado como uma equação simplista que reduz qualquer variação no campo da sexualidade e do gênero a um familiarismo, como denunciou Deleuze e Guattari no Anti-Édipo. Quarto ponto. O que importa ressaltar é que a ideia de cultura, à la Lévi-Strauss, como condição de entrada do sujeito no campo da cultura a partir do interdito do incesto, pressupõe justamente essa noção de família heterossexual como origem. Origem que faz parte de uma criança supostamente binária, heterossexual e reprodutiva, o futuro da nação. Afinal, o que se pretende nesse jogo biopolítico é a reprodução da identidade cultural, como sustenta Butler. Não por acaso, a resistência conservadora ao casamento gay tem seu maior ponto de resistência na questão da parentalidade, o que se dá por argumentos alarmistas em torno da figura da criança. Por exemplo, para a filósofa estruturalista francesa Agassinsky, a origem dupla da figura paterna e materna seria essencial para evitar a psicotização da criança. Nesse viés, a aliança heterossexual e a posição que a criança assume em relação às figuras parentais interditadas seria crucial para a suposta aquisição de um gênero coerente. É nesse sentido que Gayle Rubin defende que o tabu do incesto é acompanhado pelo tabu da homossexualidade. O sujeito deve se relacionar com pessoas de fora da sua família, mas esses vínculos devem ser heterossexuais, ou seja, há uma relação normativa que se estabelece entre família, cultura e heterossexualidade, o que tem o interdito do incesto e o complexo de Édipo como operadores centrais. É nesse sentido que afirmamos que o movimento trans, a romper com a ideia de família como origem, questiona a própria ideia de cultura que batiza essa família como valor hegemônico. Como despreciado, cito, se o regime heteropatriarcal da diferença sexual é a religião científica do Ocidente,
Então, mudar de sexo só pode ser um ato de heresia. Bem, considerando que a reprodução sexual se desdobra na reprodução simbólica ligada à filiação e à genealogia, Butler faz uma inflexão crucial, defendendo que as preocupações que se dirigem ao gênero são deslocamentos de outras ameaças à cultura, como a miscigenação e a imigração. Desse modo, a criança, representante da reprodução da identidade cultural, precisa ser preservada para que a cultura se preserve. Cito Butler. A criança é o lugar de investimento para as ansiedades sobre a pureza cultural e a transmissão cultural. O que está em jogo é que a exogamia, pressuposta pelo tabu do incesto, supõe o paradigma racista da pureza cultural. Cito Butler novamente. No casamento fora do clã, o clã é lido em termos de pressupostos raciais da cultura, que mantém sua pureza através da regulação de sua possibilidade de transmissão. Bem, não podemos ser coloniais ao ponto de acreditar que a noção de cultura não tem um ponto originário particular, o modelo europeu. É nesse sentido que Butler demonstra como os argumentos usados contra a parentalidade gay na França convergem com os debates atuais sobre a questão da imigração, do que é a Europa, do que é ser verdadeiramente francês e do que é a base de sua cultura, que se torna, através de uma lógica imperial, a base da própria cultura, suas condições universais. O que está em jogo é que o tabu do incesto se conjuga ao tabu da miscigenação, como na França, onde, cito Butler, a defesa da cultura, que acontece através da obrigatoriedade da família ser heterossexual, é ao mesmo tempo uma extensão de novas formas do racismo europeu. Isto é, há uma relação bastante estreita entre o pavor que se ergue em relação à imigração e as formas de controle do parentesco não heterossexual, o que escancara como a colonialidade e o racismo atravessam e encobre aquilo que se entende como cultura e família. É a partir disso que sustentamos que o movimento trans é um pesadelo no sonho patriarca colonial, pois ao refundar as origens, ele interpela a colonialidade que constitui esse modelo. Como afirma Preciado, cito, no meio dessa guerra patriarco-colonial, a transição de gênero é uma antigenealogia. Tomamos isso como norte, então, para pensarmos a criação de uma nova origem da ordem social que se assente em outros marcadores que não binários heteronormativos, anatômicos, patriarcais, coloniais e racistas. Origens em que a família não está na origem, que os brancos não embranquecem e esquecem os povos originários. É essa ruptura com as origens de assujeitamento que pode nos abrir novos futuros. Não se trata de um futuro reprodutivo, como afirma Lee Edelman em seu livro No Filter, pois futuro é coisa de criança, né? Tá ligado à reprodução. Mas há outras modalidades de futuro e Preciado nos dá pistas para isso quando afirma: para ser trans, você tem que aceitar a erupção triunfante de outro futuro em você mesmo, em todas as células do seu corpo. Para desenvolver essa questão, discutiremos a descolonização de corpos a partir da experiência trans, que é o quinto ponto. O corpo trans é uma colônia no Despreciado. A partir de metáforas geopolíticas, ele evidencia a dominação, extração e depredação que lhe são dirigidos. O corpo trans é para, cito Preciado, o corpo trans é para a anatomia normativa o que a África foi para a Europa, um território a ser dividido e distribuído pelo lance mais alto, a vagina para a cirurgia do Estado, o pênis para a psiquiatria ou para a anamorfose de Lacan. Isto é, há uma extração daquilo que interessa e destruição daquilo que não interessa. Cito Preciado novamente. O corpo trans é para a epistemologia da diferença sexual o que o continente americano foi para o Império Espanhol, um lugar de imensa riqueza, um lugar de extração e aniquilação da vida. A metáfora da extração é crucial aqui, pois diz respeito ao uso que se faz dos corpos das pessoas trans. Ao mesmo tempo que são objeto de terrível violência, são consumidos como objeto de gozo, como afirma Preciado. Nossos órgãos são a borracha da Amazônia. Isso se liga ao fato de que eles funcionam como uma certa engrenagem da sexualidade normativa. Cito Preciado. Nossos órgãos são o óleo de que a máquina sexual normativa precisa para funcionar. Nossos órgãos trans são para o sistema heteropatriarcal as minas de Potosí, das quais se alimenta o inconsciente patriarca colonial. O dinheiro é separado da terra e o mineiro é enterrado em um poço. Essa questão é tragicamente ilustrada pela fala da travesti Camila de Castro, que se jogou de seu apartamento em São Paulo e antes disso escreveu no seu blog que era amada e adorada em segredo, mas nunca assumida publicamente. Em suas palavras, disseram que não existe amor para as travestis e que os homens nos viam como privadas humanas, onde descarregavam seus desejos mais loucos sem sequer olhar para trás. Como afirma Preciado, o corpo trans é para a heterossexualidade normativa o que lésbicos é para a Europa, uma fronteira cuja extensão e forma são perpetuadas apenas pela violência.
despreciado, né? Corte aqui, colhe ali, retira esses órgãos, substitua por outros. Essa violência se desdobra em atos cruéis de agressão e assassinatos, que, como afirma Bento, são marcados por um ritual de perversidade. Mata-se várias vezes, até destruir e desconfigurar os corpos. Todos os dias, no mundo inteiro, pessoas trans são violentamente assassinadas. E o Brasil continua sendo, há 10 anos, o país em que mais se mata a população trans. E a impunidade em relação a esses crimes é similar ao que ocorre nas ocupações coloniais territoriais, como despreciado ao defender que não existem órgãos sexuais, mas sim enclaves coloniais de poder. Essa é uma das vias que nos faz defender que o movimento trans nos oferece bússolas para pensar o movimento decolonial, na medida em que os inéditos agenciamentos corporais desconfiguram, como afirma Preciado, caracterizações patriarcais de paternidade, as biopolíticas de maternidade e produzem uma infinitude de formas de existência e de reprodução da vida. Ao derrubarem o monumento anatômico como balizador de gênero, o movimento trans reivindica uma nova ordem anatômico-política, o que perpassa pelos entrecruzamentos bioquímicos e protéticos dos corpos. Ou seja, junto da renomeação, a antigenealogia perpassa por uma descolonização dos corpos. Como diz Preciado, a experiência trans, cito, é um assalto contra o ego heteropatriarcal, a identidade e o nome. É um processo de descolonização dos corpos. Como havíamos antecipado, o sistema de nomeação está implicado nos discursos dominantes, que nomeiam o outro para dominá-lo e definir os limites de sua existência no mundo. Historicamente, isso aconteceu e continua acontecendo na nomeação de certos grupos sociais, como indígenas, negros, mulheres, ou ainda de países que foram nomeados e depredados por seus colonizadores. Basta termos presente, como indica Todorov, que foi através da nomeação desse outro, estranho, colonizado, que a Europa pôde criar a si mesma. Afinal, como diz a canção, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Tais nomeações serviram de matéria-prima para a escrita de uma história contada por dominadores e colonizadores de corpos, que se colocam como os monumentos heróicos do suposto triunfo da civilização ocidental. Os descobridores dos 7 mares tentaram enterrar nas águas as vidas que não lhe importavam, ou ainda que só lhes servia para importar, exportar ou deportar. Nesse sentido, a recodificação de significantes políticos e culturais propulsionada pela experiência trans nos convida a pensar o refundar a origem em um sentido macropolítico, de construir outros modelos de sociedade, onde a descolonização dos corpos nos permita afirmar outras narrativas e outras corporalidades, pois, como afirma Preciado, cito, o despertar de uma outra genealogia. Esse sonho é uma revolução. Esse foi a primeira sessão do texto. Eu vou passar, então, para a leitura da segunda, cujo título é Genealogias Pós-Coloniais e Antirracistas. Uma breve introdução. Ser trans é cruzar fronteira política, nos diz Preciado. Ele destaca a mudança de gênero e as migrações como 2 processos paradigmáticos da transição da política global atual. Ambos são processos de travessia, pois implicam, abre aspas, uma transformação radical, não só do viajante, mas também da comunidade humana que o acolhe ou que o rejeita, fecha aspas. Além disso, ambos são processos de cruzamento, corpos que cruzam fronteiras, ao mesmo tempo em que são lançados nos limites da cidadania. Afinal, os processos de travessia são constantemente hostilizados e criminalizados, vistos como não humanos, nos termos de Butler, ou como monstros, nos termos de Preciado. Para citar esse último, o monstro é aquele que vive em uma transição, aquele cujo rosto, corpo e práticas ainda não podem ser considerados verdadeiros em um determinado regime, em um regime determinado de saber e poder. Fecha aspas. Sabemos que a política é inseparável da inteligibilidade, que, por sua vez, cria zonas de ininteligibilidade. Para Butler, para além dessas, há um campo de experiências que não são consideradas nem legítimas nem ilegítimas, pois eu vou citar Butler, não tem a legitimidade como seu ponto de referência. Fecha aspas. Isto é,
não se trata de um tipo de experiência ainda não legítima, mas que abrange o campo daquilo que nunca será, ou do que nunca foi. Esses espaços entre são marcados pela precarização. Por outro lado, é no território do impensável que há um potencial de resistência. É nesse sentido que Preciado afirma que a travessia trans marca o lugar do estranho a partir do qual é possível subverter o sistema. E por mais que se tente colonizá-lo, ele é indestrutível. Abre aspas. O corpo trans é a força motriz da vida. É a inesgotável Amazônia que rodopia pelas selvas, resistindo a represas e extrações. Fecha aspas. Afinal, a própria travessia dá lugar à construção de novas formas de sociedade. Vou citar o Preciado de novo. O antigo regime político, sexual e ecológico criminaliza todas as práticas de travessia. Mas aonde a travessia é possível, o mapa de uma nova sociedade começa a ser desenhado, com novas formas de produção e de reprodução da vida. Fecha aspas. É tendo isso em vista que afirmamos a antigenealogia implicada na experiência trans como um crivo, ao mesmo tempo anti-hegemônico, anti-anatômico, anti-geográfico, mas que é fundamental para uma reescrita coletiva que nos funde como sociedade. Antes de avançar, é preciso fazer uma importante observação. A escrita dessa nova origem, que evocamos, não perpassa, de modo algum, pelo apagamento da memória que antecede essa vida história que nasce. Muito pelo contrário, compreendemos a localização dessa anterioridade como crucial para que essa reescrita se dê. Inclusive, se considerarmos que, na maioria das vezes, essa memória é marcada pelas expressões de violência que atingiram aqueles corpos, aquelas vidas. Não por acaso, Preciado nos diz que até poderia deixar de se afirmar como trans e se identificar como um homem branco. E acessar com isso os privilégios dessa universalidade. No entanto, isso só seria possível, ele vai dizer, se eu tivesse perdido a memória. Afinal, o passado de sua vida como mulher, lésbica e como migrante não se apagarão. Isto é, os efeitos do sexismo e do machismo estão marcados nele, que nunca conheceu a universalidade, mas apenas a alteridade. A citação o texto dele diz assim, o depoimento dele diz assim: os vestígios que a vida passada deixou na minha memória tornaram-se cada vez mais complexos e ligados, formando um aglomerado de forças vivas, de forma que é impossível dizer que há 6 anos eu era simplesmente uma mulher e que agora me tornei simplesmente um homem. Bem, esse ponto ele é crucial para traduzir o que estamos entendendo como refundar a origem no que tange ao campo da memória. A retomada das raízes originárias, bem como das narrativas de resistência que foram lançadas nos porões da história, não se dão acompanhadas da inscrição corporificada da violência perpetuada por séculos em um país onde o abolicionismo ainda é inconcluso, como afirmou Marcelo Dias. Não por acaso, a derrubada de monumentos e placas que fazem apologias a escravocratas, a generais e ditadores militares, e que com isso, com essa apologia, fazem uma incursão, uma afirmação no campo da memória, abre lugar para uma série de questões em torno disso. Ao retirarmos esses monumentos, deixamos o espaço vazio, mas a gente colocamos outros no lugar. Mas isso não encobriria a história de silenciamento e conivência que perdurou por séculos? Isto é, o trabalho diário de perpetuação da violência erigido naquele monumento, o trabalho diário de perpetuação da violência erigido naquele monumento, bem como a naturalização, a crítica coletiva, fazem parte da história. É preciso manter a referência da violência que foi construída por todos nós. Aliás, toda a onda de manifestações provocadas pelo assassinato de George Floyd e o recente debate em torno do racismo, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo, produziram uma alternativa bem interessante,
quanto ao impasse sobre a necessidade de retirar dos espaços públicos os signos materiais da perpetuação da matriz colonial. Em Bristol, no sul da Inglaterra, uma estátua erguida em 1895, em homenagem a um grande comerciante de escravos, foi, no calor dos protestos, retirada e lançada ao mar pelos manifestantes. Essa derrubada gerou a oposição daqueles que naturalizavam a sua permanência no espaço público, mas produziu também uma interessante inquietação em relação ao vazio deixado pela sua ausência. Afinal de contas, para os sujeitos que são descendentes dos que foram escravizados, o vazio indicado por sua retirada não deixava de ser também uma forma de violência, uma vez que sua ausência apagou subitamente o mais de um século de perpetuação simbólica da violência que a presença desse monumento evocava. Diante desse impasse, a alternativa sugerida por Banksy, o artista Banksy, foi, abre aspas, nós arrastamos a estátua para fora d'água, colocamos de volta em seu lugar um cabo, né, ao redor do seu pescoço, e encomendamos algumas estátuas de bronze em tamanho real de manifestantes no ato da derrubada. Fecha aspas. Ou seja, essa proposição de reerguer, é uma proposição de reerguer o monumento, indicando não apenas o seu passado, como também o gesto presente de eliminá-lo. O interessante dessa solução é que ela, sem negar o passado, mantém indicados os caminhos de sua ressignificação. Na alternativa proposta por Banksy, não se trata simplesmente de arrancar o monumento, como se o passado nunca houvesse estado ali, mas de deixar evidenciado as diferentes camadas que compõem a fabricação da memória coletiva. Assim, se por um lado podemos reivindicar que o espaço público não seja mais o locus da perpetuação do poder colonial, por outro lado, a adoção de uma estratégia decolonial aponta para a importância de mantermos visíveis, atualizadas e nomeadas as marcas da operação hierarquizante, sejam elas de gênero ou de raça. Antigenealogia da colonialidade. Como afirma Nilton Quigiano... A gente está com o tempo, mais 5 minutinhos, tá bom? Tá. Senão depois vocês continuam na discussão, só para... Tá. Como afirma Aníbal Quijano, a colonização remete para os processos históricos de ocupação territorial que constituíram na Europa. Já a colonialidade evidencia a perpetuação da lógica colonial de dominação, possível, portanto, mesmo na ausência de ocupações territoriais e administrações coloniais. Tal como preciado também para Quijano, a plasticidade e o cruzamento que perpetuam a efetividade dessa matriz de poder é algo que nos avizinha ao campo da monstruosidade. Para o autor peruano, a lógica colonial se transmuta num monstro, num corpo informe e ramificado que se sustenta em 2 pernas e em 4 cabeças, isto é, numa dinâmica interarticulada que inclui, além do controle da economia, da sexualidade, da produção do conhecimento e da subjetividade. Assim, se as cabeças evocam um âmbito administrativo e de domínio desse exercício de poder, as pernas, por sua vez, indicam aquilo que lhe garante sustentação. A figura desse monstro nos interessa precisamente por seus pilares de sustentação, que são, na construção de Quijano, o racismo e o patriarcalismo. Assim, a construção racializada e a perpetuação valorativa do masculino são fundamentais para garantir a circulação valorativa das hierarquias, mantendo de pé o curso do poder colonial. Desse modo, interrogar o lugar social e subjetivo que conferirmos à dinâmica interseccional dos marcadores de raça e de gênero indica a possibilidade de produzir uma fratura nas pernas desse monstro. As construções de gênero e sexualidade são cruzadas e forjadas pela colonização, e é nesse sentido que entendemos como a experiência trans se entrelaça com a crítica decolonial, sobretudo no que tange às fronteiras. Como afirma Preciado, a voz que a testosterona impulsiona em minha garganta é a voz do cruzamento, é a voz da fronteira. Em sua conferência, ele vai nessa direção ao afirmar: o corpo trans é a África e seus órgãos vivos que expressam em línguas desconhecidas do colonizador. Nos parece que é por cada língua desconhecida, por cada território indecifrável, por cada corpo intraduzível, que a Revolução Trans promove um pesadelo na colonialidade patriarcal, pois junto das migrações coloca em xeque a arquitetura política e legal do colonialismo patriarcal, da diferença sexual e do Estado-nação.
E é nessa fronteira que a experiência trans parece encontrar o movimento decolonial, que, por sua vez, também afirma outras formas de fazer política e vida, fazendo frente à hierarquização do saber. Inclusive, não podemos deixar de mencionar que o pensamento decolonial tem implicado em uma crítica à recepção à crítica da teoria queer no sul global. Irra de Perra, transchilena, foi uma das primeiras a inaugurar esse debate. Em seu texto tem um título maravilhoso: Interpretações imundas de como a teoria queer coloniza nosso contexto sudaca, pobre de aspirações e terceiro-mundista, perturbando com novas construções de gênero aos humanos encantados com a heteronorma. Perra mostra como as nomeações advindas do saber do norte acabam nos tomando, fazendo como que nos autodescrevamos através dessas categorias. Além disso, problematiza como esses saberes obscurecem as peculiaridades locais das dissidências de sexo e de gênero, que já existiam aqui. Né? Ela diz: os do norte nos indicam uma nova leitura para compreender o que já existia em nossas terras. A cultura da viadagem sempre existiu dentro de nossos limites. Nessa linha, a antropóloga Larissa Pelúcio defende que a incorporação à crítica dessa teoria no Brasil destaca, cito, as cicatrizes de um passado colonial, do qual herdamos vícios políticos como o clientelismo e um sentimento latente de inferioridade. Nesse sentido, ela defende a importância de reconhecer nosso saber local, em sua dimensão antropofágica, defendendo que nossa produção é nas fronteiras. Então, eu vou seguir com essa parte final e a gente retoma aquilo que é a conclusão do texto, que é a referência desse debate todo dentro da psicanálise. Então, a gente deixa essa para o debate e eu vou fazer a leitura dessa parte que é a parte que exatamente localiza a questão dessa antigenealogia diante da questão racial. O Samba da Mangueira, de 2019, tirou a poeira dos porões. Porões esses que traziam os negros escravizados da África para o Brasil, que foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Nesse samba, eleito o primeiro colocado do carnaval daquele ano, a agremiação levou para a avenida um enredo sobre a história denegada do Brasil. Exatamente aquela que apaga o protagonismo de resistência de índios e negros na luta para romper com o vínculo exploratório. Mas que também, e como consequência, apaga o escravagismo como a violência de base que constrói e que molda a brasilidade. Contada na versão colonial, a abolição do regime escravista é uma concessão. Entretanto, essa narrativa que minimiza o lugar de resistência negra e indígena desfavorece a ressignificação social da escravidão, uma vez que transforma o pretenso término num ato de vontade e não num gesto de desejo e agência daqueles que foram subjugados. Em outras palavras, essa versão dominante dos fatos apaga a história que a história não conta, precisamente para manter a continuidade da prática exploratória. Aos sujeitos negros, o que se procurou interditar foi a atividade desejante em romper com a escravidão. A história não contada do regime escravocrata é a história que apaga a resistência negra, a luta destes pela emancipação subjetiva e socioeconômica, e que estabelece de maneira seletiva e desigualmente informado um país que não está no retrato. Existe, portanto, acentuadamente no Brasil, um interesse estratégico em manter desarticulada a aproximação entre resistência política e corpo negro, ou seja, um interesse em que essa população prossiga acreditando estar apartada de sua força política. À medida que se vigora no Brasil uma história estrategicamente mal contada, é a força desejante do sujeito negro de existir e reivindicar para si o direito legítimo de aparecer e de ocupar a esfera do político, o que se procura apagar. Contudo, é preciso ressaltar que esse apagamento da história não visa apenas construir o Brasil idealizado do retrato. Ele possui, mais elementarmente, a função de fabricar o negro como mesmo e de seus bens culturais. Como indica Achille Mbembe, não se transforma um sujeito em corpo escravizado sem antes esfacelar as suas memórias, sem inferiorizar o conjunto de seus referenciais étnico-culturais. Assim, se é preciso, como afirma o samba enredo, lutar para que se produza um avesso do mesmo lugar, é porque, para o negro, o futuro encontra-se obliterado.
Afinal, como indica Grada Quilomba, o traumático da violência escravista, atualizado no racismo cotidiano, condena os negros a uma constante atemporalidade, ao impedimento de nomearem a si mesmos seu passado e sua cultura. Já no título do samba, História para Ninar Gente Grande, fica anunciado a convergência que destaca a função política do apagamento da memória, que é fazer dormir. Contudo, se nesse sentido, dormir é um convite à inércia, Freud nos deixa avisados da dimensão do trabalho que não cessa enquanto dormimos. Na esteira freudiana e do samba da Mangueira, reconhecemos a importância de conferirmos escuta ao que não tem cessado de ser comunicado. O que existe de tão temeroso nesse país que não está no retrato? Por que insistimos em mantê-lo subjugado? Não restam dúvidas que esse Brasil idealizado do retrato é branco. É aquele que louvou a si mesmo por sua suposta democracia racial. O que se tenta apagar, então, assim, o que se tenta apagar é o passado escravista, é o fato de que tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Nesse sentido, mais que uma letra, o Samba da Mangueira é um ato performativo que anuncia os diferentes arquivos que compõem a história renegada do país. Tal como indica Butler, os exercícios performativos possuem a força de ensaiar uma esfera de possíveis, de tornar compartilhado o ato de liberdade, de recitar as normas dominantes. Nesse sentido, esse samba é um exercício de apropriação performativa, que atualiza, para aqueles que são negros, a possibilidade de recontar e de reescrever as origens de si mesmo e de seus ancestrais fora das bases de subalternidade. Com isso, a gente fecha, então, essa parte e passa a palavra, então, me parece, para o Marcel. Isso. Marcel, vamos lá, então. Muito bem, então, gente. Olá, boa tarde a todo mundo. Levemente acelerado agora, estou vendo o tempo. Então, bom, eu queria... Só uma observação, Marcel, você não precisa acelerar, nós vamos emendar essa mesa, tentar emendar essa mesa na outra, para não ter... Então, fique no seu tempo. Muito bem, então. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Então, eu queria começar aproveitando o protocolo de agradecimento para genuinamente agradecer a presença de vocês aqui nessa sala virtual. É sábado à tarde e eu sempre tenho a fantasia de que o almoço no sábado à tarde ele é um pouco melhor e que se vocês, como eu, devem ter comido alguma coisa pesada, geralmente bate um sono, então se vocês estão acordados aqui, eu agradeço profundamente. Eu queria também agradecer a companhia dos colegas de mesa, Luciane, Natasha e da Leila. É sempre bom ver o nosso nome ao lado de pessoas que a gente admira. Mas um último comentário, antes de efetivamente entrar na minha fala, eu queria parabenizar o EBEP pelos seus 20 anos, o EBEP do Rio de Janeiro pelos seus 20 anos, porque vocês sabem, alguns atos, eles têm essa capacidade de instituir uma coisa nova que nem sempre a gente tem ideia. Eles fazem onda e chegam em lugares que a gente nem imagina. E a fundação do EBEP há 20 anos foi uma dessas pedrinhas jogadas no mar e que fez marola até o menor estado do país, que é de onde eu estou falando, Sergipe. Eu acho importante lembrar isso, sobretudo em um momento em que parece que as nossas ações não têm muita força ou a gente não leva muita fé do que a gente é capaz de fazer. Talvez vocês não tenham ideia e dimensão das coisas que são produzidas. Bom, e aí eu gostaria de agora já entrando efetivamente na minha fala, recuperar com vocês algumas questões que eu acho que podem nos ajudar a compreender o nosso tempo, ou pelo menos nos ajudar a tentar elaborar um pouco desse tempo, que me parece ser o tempo de torpor, ou para usar uma imagem que um amigo meu me ofereceu, que foi muito, muito genial, ele disse que é o tempo onde todos têm a sensação de barata atingida por Baygon. Eu queria, então, propor isso a partir de algumas questões que me surgiram a respeito desse atordoamento, mas, sobretudo, da dificuldade descrita por muitos, e também por mim, de elaborar isso. Daí me parece muito sintomático as perguntas que aparecem com frequência, inclusive aqui nessa própria jornada, que aparecem como o que é que pode o psicanalista frente a, e aqui insira o título da mesa ou o título da problemática levantada. Então, eu vou tentar discutir com vocês, a partir de um momento na história do Ocidente, onde o mundo estava passando por uma série de mudanças sem precedentes, que é o romantismo.
Depois disso, eu vou tentar discutir com vocês também algumas teses que, pelo menos ao meu ver, elas tocam diretamente sobre as formas de afetação na atualidade. Porque a minha impressão é que essas formas de afetação, elas podem nos ajudar a compreender a dificuldade em que a gente tem de fantasiar outros mundos. E nisso, me parece que, com uma coincidência enorme, o que eu proponho aqui conversa muito com a fala tanto de manhã quanto a dos meninos agora. No final, se eu conseguir fazer tudo o que eu estou prometendo, eu vou tentar recordar com vocês uma virtude que parece ser muito esquecida, ou há muito tempo está esquecida, que é a da coragem. E como ela está ligada a uma outra ideia, que é do impossível. Mas eu queria dar passos para trás, para contar como é que isso chegou a mim, como é que isso foi disparado, por uma dessas leituras assim, fortuitas, de um domingo qualquer. Ou como Barthes disse, aquelas leituras, sabe, que a gente lê levantando a cabeça. Veio de um livro chamado A Confissão de um Filho do Século, que foi escrito por um sujeito chamado Alfred Musset. E aí, já no início do livro, o Musset, ele coloca o dedo no pulso do tempo e disso ele tira conclusões que eu acho que são muito boas. Ele diz, e eu vou citar isso, uma dessas frases que a gente tem inveja, queria ter feito. Aí eu cito, então. Tudo que era, não é mais. Tudo que será, não é ainda. E o cenário ao qual ele está se referindo é uma passagem entre dois momentos. De um lado, todas as consequências da Revolução Francesa, seguida pelas invasões napoleônicas, e a promessa de glória e de um mundo novo que abarcava os corações. De outro lado, a rápida queda desse sonho, o retorno ao conservadorismo, a monarquia voltando às mãos de Luís XVIII e a igreja recuperando seu poder. E, nesse momento, pessoas que antes morriam pela cor da roupa que usavam, começam agora a morrer por uma certa apatia de não saber exatamente o que fazer. O cenário que ele está pintando, o protagonista no livro, é a sensação de ruína de todos os projetos que um dia ele acreditou. E tem um determinado momento em que ele diz, eu também acho isso muito, muito, muito genial, cito de novo, a cada passo que damos, não sabemos se caminhamos sobre sementes ou destroços. E isso foi escrito em 1836, no momento mais pungente do romantismo. Mas vejam, o romantismo, vocês sabem que foi mais do que um movimento literário que a gente aprendeu nas aulas de literatura. Foi, sobretudo, um movimento intelectual, político, estético, epistêmico, jurídico e em certa medida, também teológico. E aí, se eu recuperar a tese consagrada de George Gusdorff, que escreveu 1.600 páginas sobre o assunto, o romantismo, ele é, sobretudo, efeito direto de uma era de revoluções e de sobressaltos. Sobretudo, efeito contra o discurso iluminista, que fazia passar pelo filtro da razão toda a vida, produzindo uma certa mecanização da vida e uma dissolução dos vínculos sociais, pelo menos para os românticos. Tem uma tese que eu acho muito boa, mas pouco trabalhada e pouco discutida fora do circuito das ciências sociais, que é do Michel Louvi e do Robert Sawyer, num livro chamado Revolta e Melancolia, que eles defendem que o romantismo ele foi, sobretudo, um movimento de revolta ao modo de vida que começava a se constituir naquele momento, e que eles não têm medo de dar o nome, claro, capitalismo. Bom, mas uma das formas mais claras, eu acho que a gente pode capturar essa revolta, é no rompimento com a tradição estética que era promulgada então. Porque os românticos, eles entenderam que a rigidez no plano estético implicava uma impossibilidade de romper com os modos de vida que aconteciam até então. E para romper isso, uma das principais estratégias foi a valorização da fantasia. E aí, os psicanalistas claramente lembrarão do Conto de Areia, do Hoffmann, do Homem de Areia do Hoffmann, ou há quem vá lembrar dos irmãos Grimm, ou quem vá lembrar da Mary Shelley e do Frankenstein, para usar os exemplos mais clássicos, porque a fantasia tinha um lugar muito, muito importante na tradição romântica. Porque a fantasia tinha esse lugar, sobretudo porque era um movimento que possibilitava acessar um campo de experiências que até então era indisponível. Isso porque a fantasia, mobilizada pela sua capacidade imaginativa, não é a faculdade de construir narrativas mágicas em cenários como bosques, castelos e crianças em perigo. Diferente do que certa tradição parece querer insistir, a fantasia não é uma operação de distanciamento da realidade. E eu insistiria aqui que a força da fantasia, uma força que os românticos souberam bem tirar proveito, reside na sua capacidade de modificar o mundo. A real potência da fantasia é a de reconhecer que esse mundo que nos foi dado simplesmente não serve.
Assim como também a genialidade de Freud não foi a de ser capaz de reconhecer na gramática histérica algo de desconhecido, mas de notar que havia um profundo vínculo entre aquele modo de sofrer e os modos de vida de então. A sagacidade de Freud não foi de apontar apenas que há uma estreita relação entre as obras dos grandes artistas, como Michelangelo e Dostoiévski, e suas experiências infantis, mas, sobretudo, foi a de dizer que há na infância, isso que nós compartilhamos, uma profunda força plástica que é capaz de revolucionar mundos que simplesmente não são suficientes. E talvez seja importante perguntar quais são as formas de sensibilidade que nos afetam hoje para que a gente tenha perdido essa força, para que a gente esteja entorpecido? Ou será que o que nos resta seja simplesmente pregar em grupos de WhatsApp para aqueles que já estão convencidos que, olha lá, que absurdo isso. Eu sinceramente, não tenho nenhuma resposta para isso, mesmo. Mas há 3 referências contemporâneas que eu geralmente me defronto quando isso aparece. Então, vou tentar passar por elas aqui muito rapidamente. Eu lembraria primeiro de uma tese do Joel Birman, que está sustentada em vários momentos, mas talvez onde ela aparece mais claro é no Sujeito da Contemporaneidade, um livro-ensaio dele, em que há uma perda do potencial de simbolização da subjetividade contemporânea, e ela é, sobretudo, sentida como uma certa aproximação da morte, o que se expressa nos sujeitos como uma paralisia, com não ter o que fazer. E eu acredito que o fundo desse argumento pode nos ajudar a compreender a certa impossibilidade de fantasiar, que passa por ser capaz de se afetar pelas palavras que nos dirigem. Porque, veja, um modo de vida que impossibilita a simbolização das experiências é uma forma que, em seu limite, retira toda a potência da alteridade em fazer qualquer furo nas nossas formas engessadas de ser. Mas isso talvez, gente, não dê conta de explicar a apatia que nos assola quando 160 mil pessoas morreram nos últimos meses. Bom, em uma outra chave, me parece que Vladimir Safatli, que é a minha segunda referência aqui, quando ele insiste na melancolia como um afeto político dominante na modernidade ou na atualidade, ele também está tentando dar conta da dificuldade de nos deixar ser afetado por outros discursos. Porque o seu argumento ele passa pela compreensão de que a melancolia é efeito dessa presença tirânica do medo como forma de regulação da vida, dessa vida social. Um medo que nos atinge de todos os lados, que teria a força de nos tirar todo o poder de ação. Porque, então, tudo se passa numa certa inspiração spinoziana, tudo se passa a partir de dois quadros. Ou a gente espera que o passado ele possa retornar, e aí o passado que nunca se completou possa retornar, e aí sim ele faça o seu serviço, né? Ou pior, que o tempo se acelere logo para que a gente chegue no momento que aí sim o futuro vai ser melhor do que o passado, numa certa tradição teleológica. Ou o passado vem para nos salvar, ou o futuro acelera para a gente encontrar o nosso herói. Em ambos os casos, a gente está novamente preso numa dinâmica de funcionamento que, na verdade, a gente nunca sai do lugar, porque a gente repete as mesmas palavras, a mesma revolta interna, mas a gente sabe, no fundo, que elas não são mais tão catárticas quanto eram antes. Nem a volta do passado, nem a chegada do futuro vai alterar esse mundo, porque nem tanto o passado quanto o futuro segue a mesma estrutura do presente. Talvez por isso o Safatli aposte através de uma dialética negativa, em um ato que rompa com as formas de poder que se encontram aí. Eu acho que, de alguma forma, a gente acreditou nisso, sabe? Eu acho que a gente acreditou em um momento que alguma coisa vai acontecer, que alguém vai nos salvar, que alguém vai fazer alguma coisa. A gente acreditava nisso quando a gente batia panelas e dizia agora vai. Mas alguém não veio. E eu acho muito abismante que o nosso grande ato revolucionário tenha se tornado torcer para as eleições de um país que fechou as fronteiras para nós. Mas é preciso reconhecer que a gente vive um período de mudanças, como foi mencionado nas falas de ontem, nas falas de hoje. Os novos corpos aparecem em um debate público, demandando um reconhecimento que insistíamos em fingir que não era preciso. E a nossa relação com essas vozes, eu acho, ainda me parece confusa. Bom, até onde eu alcanço essa discussão? Quem foi capaz de compreender isso foi o Eduardo Léo Cunha. Vocês ouviram ele falar hoje aqui, não vou ficar fazendo propaganda, vocês podem encontrar essa discussão em artigos em revistas
em entrevistas, mas eu vou me ater a um livro que está no Prelo, que eu tive a oportunidade de ler, porque já na capa ele pergunta o que aprender com as transidentidades. E há muita coisa que eu gostaria de discutir sobre esse livro, mas duas me parecem interessantes para esse momento. A primeira delas está no título, que é o que aprender. Porque o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que essas transidentidades não são objeto de pesquisa, não são corpos a serem analisados pelo discurso psicanalítico. Não são analisados pelo discurso psicanalítico a fim de se encaixar numa nosologia que, convenhamos, talvez não dê conta das experiências atuais. O que se pode aprender é uma pergunta que parte de um pressuposto ético fundamental, que é: você não é o protagonista nessa discussão. Não se trata de perguntar o que o psicanalista pode fazer, mas de poder assumir um outro lugar, que me leva para uma segunda questão levantada pelo Eduardo, quando ele recupera a ideia de hospitalidade, a partir de Derrida, uma noção que é cara para a tradição latina, para insistir nos efeitos que ela pode produzir no dispositivo psicanalítico e na produção das formas de vida hoje. Porque a hospitalidade é a condição de ser afetado pelas histórias. E o que eu colocaria como ser afetado pelas palavras. Daí que ele pergunte por que diante do estrangeiro, do desconhecido, o que surge é o ódio, e não a hospitalidade. Nem mesmo a mínima curiosidade pela diferença, mas a simples e grosseira reafirmação do mesmo, do já sabido, do que é familiar. O que me leva ao último ponto, e que eu acho que é uma das ideias mais bonitas que a intelectualidade brasileira produziu até hoje, e que foi produzido por ninguém menos do que Antônio Cândido, que trata-se do direito à literatura. É um trabalho conhecido, eu sei, eu não vou repetir muito aqui, mas o que o Cândido faz, naquele modo de argumentação em que as ideias parecem nos abraçar, é lembrar que, dentre os direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, deveria haver um direito à literatura. E isso parece impensável, porque o que ele está dizendo é que os direitos humanos eles seguem um princípio ético básico, que é o que é fundamental para mim, o que é indispensável a mim, deve ser indispensável ao outro. E aí o direito a criações poéticas, ficcionais ou dramáticas, desde folclore, lendas, xistes, até mesmo complexas escritas, para todos os níveis da sociedade, deve ser garantido. Porque ele está tentando lembrar que é através das fantasias que nós nos montamos enquanto pessoas e como sociedade. É através delas que a gente consegue dar alguma forma ao caos e, inclusive, sair da anomia. Mas, assim, sinceramente, o que mais me fascina nessa história é que esse texto ele não foi um texto escrito para enfalar currículo, para pontuar no lápis, para completar o livro de um colega. Ele escreveu isso porque ele genuinamente acreditava nessa ideia. Ele defendeu isso. O que para muitos parece ser um tanto quanto ingênuo e impossível, mas ele teve a coragem de defender uma ideia e nos lembrar que seríamos capazes de construir um outro mundo desde que fôssemos também capazes de compreender que todo mundo novo é feito a partir de palavras que a gente recebe, inclusive quando é preciso lutar contra elas. Bom, a essa altura já deve ficar claro que se eu conseguir cumprir a minha promessa, eu estou tentando insistir aqui que é uma força na fantasia que não é a de fugir de um mundo abstrato, mas de criar outros mundos possíveis. Mas que isso só é possível se a gente conseguir escapar do desalento, se pararmos de esperar que o passado retorne ou que o futuro chegue logo, e se formos hospitaleiros com aqueles que têm história para nos contar. Dizer isso, eu sei, parece ser um pouco de abstração intelectual em um mundo como o nosso, em que as florestas queimam. A gente tem um senso de urgência, de fazer alguma coisa, mas não importa o quê. Às vezes, e isso sempre é só um tanto quanto preocupante, que o nosso senso de urgência seja assinar uma petição do Avaz. Mas eu gostaria de encerrar dizendo que aqui encontrem uma relação curiosa entre fantasia e covardia, como se elas fossem vizinhas e moradoras de um bairro longe da realidade, como se ambas fossem figuras da recusa em enxergar o que está na nossa frente. Daí que o pesadelo poderia até ser visto como uma saída, porque ele nos faria acordar do torpor. E eu compreendo essa ideia, mas talvez escape a ela a percepção de que todos já sabemos que estamos vivendo em um pesadelo. Há apenas a recusa de acreditar que há uma alternativa possível. Porque eu insisto, a fantasia é sobretudo o trabalho de reconhecer que esse mundo não é suficiente, e por isso há que se construir um outro. E isso demanda coragem.
mas há também uma imagem que nos diz que a coragem, essa virtude durante muito tempo esquecida, é a capacidade de olhar nos olhos do que nos amedronta e enfrentar. Daí que seja a virtude dos heróis ou a virtude dos mártires. E daí também porque ela seja pouco falada no cotidiano, a despeito da gente olhar todos os dias para alguma face do que nos amedronta. Mas há uma coragem que eu gostaria de lembrar a vocês, que é a coragem de continuar se entusiasmando. A coragem de não parar, de insistir. Daí que fantasia e coragem sejam duas forças necessárias para fazer isso, que insistem em nos dizer que é impossível, que é inventar um novo mundo. O que não quer dizer outra coisa que fazer a revolução. Obrigado, gente. Então, gente, obrigada pelas apresentações, todas muito instigantes. E agora vamos prosseguir com as perguntas. Vocês vão poder esclarecer algumas questões que talvez tenham ficado impossíveis de serem faladas no tempo. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que dá para os três participarem na resposta, que é uma pergunta do Júlio César. Primeiro, ele parabeniza pelo texto de denúncia da Natasha e do Luciano, e é a seguinte, eu vou ler uma pergunta longa. Acho que precisamos mesmo dar luz às atrocidades cometidas sobre os corpos trans, incluindo a advinda da própria psicanálise lacaniana, que durante muito tempo tomou tais corpos como uma invenção apenas psicótica. Contudo, temo localizar nossas críticas na psicanálise e não nos psicanalistas, que talvez não aprenderam exatamente as dimensões do corpo, do significante e do gozo, onde para todo e qualquer sujeito, seja ele cis ou transgênero, é de uma invenção do corpo que se trata e sempre há um além do pai que se busca numa análise. E que as pessoas trans explanam sem pudor. Ao mesmo tempo, escutando as pessoas trans, em especial as mulheres trans, por muitas vezes vejo um sofrimento que advém justamente na tentativa de ser a mulher, A com maiúsculo, através de dezenas de cirurgias e estratégias estéticas, o que acomete bastante também as mulheres cisgênero contemporâneas. Quero dizer que há pontos de subversão, mas há também pontos comuns a todo e qualquer sujeito. Quer dizer, eu acho que ele está pedindo que vocês comentem isso, né? Talvez eu possa emendar já outra pergunta, que é uma pergunta da Eliana, que ela fez, eu acho que em duas partes. A primeira parte é assim, gostaria de perguntar a Natasha e ao Luciano em que período da vida vocês acham que se faz essa mudança para um corpo trans? Na infância ou na adolescência? E aí ela completa, a criança se subjetiva a partir do discurso do outro. Como que o discurso dos pais se dirigiria à criança sem nomear aquele ser com um nome, já que o nome traz em si a diferença sexual? Eu acho que vocês podiam tentar comentar essas duas, depois eu prossigo. Queria agradecer as colocações e, enfim, abririam discussões muito complexas, vou tentar ser bem sintética. Enfim, acho... Vou começar pela segunda, que eu acho que aí depois chega na primeira. Eu acho que até essa questão, né, de como é que quem vai nomear ou não a criança, etc., né, os pais. Eu acho que tem uma questão aí que é importante, né, quando é colocada a questão da diferença sexual, né, porque como se fosse que essa, né, na própria pergunta já está embutida a ideia de que essa nomeação vai ter que se dar através do modelo da diferença sexual. E o que a gente está colocando aqui, pelo menos na nossa sustentação, é que é esse modelo que tem que ser derrubado, né? Ou seja, a gente está querendo dizer que esse modelo da diferença sexual, né, que foi produzido, né, que ele foi criado, ele não é universal nem a priorístico, digamos assim, ele é um modelo que a psicanálise sustenta há bastante tempo, por um lado, né, e que também, de alguma forma, retroalimenta toda uma normatividade de gênero que a gente sabe o impacto disso nas pessoas, né, nos corpos. Então, assim, eu acho que um ponto importante em relação a essa questão é porque, de alguma maneira, o que a gente está tentando mostrar aqui
como que essa nomeação ela pode ser muito violenta. A nomeação, o impacto da nomeação no corpo do outro, né, é nesse sentido que a gente toda hora estava trazendo essa questão, né, da nomeação, seja em relação à questão do sexo, de gênero, né, seja em relação à questão racial, né, seja, enfim, questões étnicas. A nomeação do outro, né, nos funda e produz corpos, mas essa nomeação é uma prática de poder, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem que ver quais são os norteadores normativos que estão embutidos nessa nomeação, né? Quando, né, o europeu vai nomear, né, digamos assim, os povos indígenas, a gente tem que saber que tem uma prática de poder aí. Então, o que eu estou querendo colocar com isso? A psicanálise, durante muito tempo, eu acho que, de alguma forma, se colocou muito isso, era um ponto também que a gente ia trazer no final, assim, inclusive a nossa proposta aqui, né, no final seria justamente de pensar como que a psicanálise pode se refundar né, como discurso, como prática clínica e tudo mais, no sentido de pensar como que essa psicanálise, do jeito que ela foi construída, e ela foi construída no solo da modernidade, né, como ela tem que poder se repensar a partir do novo campo de vivências e de experimentações que a gente está vivendo agora. Ou seja, então, todo o nosso trabalho aqui também foi no sentido de colocar que a psicanálise tem que se haver com a sua própria memória. E essa memória, ela é fruto, né, de um contexto do século XIX, né, em que essa questão da diferença sexual foi, né, absolutamente entranhada, né, e que produziu uma série de hierarquias, né, e alimentando justamente a questão do machismo e tudo mais. Então, estou falando o seguinte, todo o modelo de subjetivação que o Freud vai pensar é um modelo de subjetivação muito ancorado, né, dentro do contexto histórico-político que ele estava inserido, né? Então, a gente tem que poder pensar justamente como que a gente tem que repensar, e aí isso é uma crítica que o próprio Preciado coloca, né, a própria epistemologia da psicanálise, ou seja, não se trata apenas de trocar conceitos, trocar teorias, então vamos tirar o Édipo aqui, então tá, não é isso. A base da psicanálise foi construída, né, num contexto, né, muito marcado, por exemplo, pela questão do patriarcado, né, e isso está embutido em muitas questões e teorias psicanalíticas. A gente não pode, né, pegando uma parte da pergunta, da primeira pergunta, né, a gente não pode esquecer que a própria questão do Édipo foi muito utilizada para a patologização da transexualidade, né? Não só em termos de psicose, mas a psicanálise de várias formas patologiza a transexualidade, né? Porque, por exemplo, o Stoller, mesmo que ele, de alguma maneira, não aproximasse a experiência trans da psicose, ele, por exemplo, falava que os trans não podiam ser analisados porque não tinham passado pelo complexo de Édipo, então não tinham propensão à transferência, entendeu? Então, é usar o Édipo como balizador para operar uma certa abjeção, né, das pessoas trans, entendeu? Então, é preciso dizer que esse silenciamento que a psicanálise opera em relação, né, e eu acho que esse era o ponto também que o Luciano ia trazer, e a gente ia trazer no final do trabalho, em relação ao racismo, em relação à homofobia, em relação à transfobia, isso faz parte da nossa memória psicanalítica. Entendeu? Então, a gente não pode ficar se utilizando dos mesmos termos para pensar questões outras, entendeu? O paradigma da diferença sexual, né, como está sendo muito discutido aqui na jornada, ele está em crise e há muito tempo, entendeu? Então, não dá para a gente ficar universalizando conceitos e pensar a partir deles, entendeu? E eu acho que a gente pode, né, e o próprio texto do Freud nos permite, em alguns momentos, né, repensar algumas ideias que são interessantes, como por exemplo, né, toda essa ideia de, né, ideia de corpo, a ideia, né, o Freud teve uma potência muito revolucionária, né, desde o momento em que ele desarticulou a sexualidade da reprodução, né, que foi um tema que a gente trouxe bastante aqui para pensar esse modelo da família e da cultura, né, foi isso que fez ele também, de alguma forma, permitiu com que ele tirasse, né, a homossexualidade do campo da degeneração, né, no século XIX, enfim, então, assim, é claro que o texto freudiano ele nos dá, né? O Freud, na verdade, ele tinha uma potência revolucionária muito forte para a época dele, muito forte, né? Ele era crítico da questão do casamento, do impacto psíquico em relação a, né, da monogamia, entendeu? Então, assim,
Mas eu acho que a gente tem que poder repensar algumas coisas. Por exemplo, quando o Freud vai trabalhar na introdução ao narcisismo, sobre a questão do narcisismo primário, vai falar os pais, né, projetam nas crianças o que eles não foram e tal. Essa projeção ela se dá pelas normas de gênero, né? Porque se o pai pensar, eu queria que meu filho fosse jogador de futebol, isso é efeito das normas de gênero. Então, tem que ter um cuidado dos pais, pelo menos deles saberem que essa nomeação ela produz corpos e produz muito sofrimento. Porque depois, para o sujeito depois se desarticular disso, né? Então, eu preciso saber... Acho que o mais importante é a psicanálise entender como que o inconsciente é absolutamente permeado pelas normas, né? Ou seja, e isso varia de acordo com as contingências históricas. Então, a gente... Enfim, eu acabei falando milhões de coisas e não falei nada. Depois eu tento falar, desculpa, vou passar a palavra. Marcel, quer falar? Oi. Sim, eu queria falar pouquinho só. Primeiro, porque eu queria dizer uma coisa, assim, que talvez seja muito absurda dizer, mas, sobretudo quando você está numa mesa. Eu não sei sobre esse assunto. Eu não entendo disso. E acho que muitos de nós não entendem. Porque eu poderia falar alguma coisa aqui a respeito que garantiria uma certa autoridade simbólica, mas eu acho que é importante a gente lembrar, inclusive, que a gente não sabe. E isso me coloca uma segunda questão, que é quando a gente pergunta sobre o lugar do psicanalista, se é um lugar trans, como teve uma pergunta, e desculpa, pessoa, eu esqueci o teu nome, ou qual é a idade para fazer a mudança do corpo, enfim, qualquer intervenção, eu entendo o fundo de angústia da pergunta, mas eu sempre me pergunto, por que a gente não escuta essas pessoas? Por que a gente precisa descobrir a priori qual é a idade, ou como é que a gente vai fazer essa clínica? Porque eu não sei, na minha clínica não recebi ninguém que se identificasse a partir de uma transidentidade, mas talvez eu precisasse escutar essas pessoas. E eu retomo aqui a tese de que talvez a gente precise ser um pouco mais hospitaleiro. E ser hospitaleiro implica a gente também entender que o lugar do psicanalista talvez seja outro, e não de dizer alguma verdade sobre o corpo do sujeito, mas de ser capaz de escutar ele falar sobre o próprio corpo. E ele falar sobre a sua experiência, que passa muito, talvez possa ser surpreendente, mas que passe aquém dessa experiência. E tem outras questões, como foi mencionado nas outras falas. Eu não queria ficar retornando o mesmo ponto, mas eu só queria sublinhar esse ponto, porque eu acho que ele é importante, eu acho que é uma questão que nos mobiliza, mas eu queria registrar isso. Obrigado. Gente, deixa eu comentar o seguinte, tem muitas perguntas, quer dizer, na verdade, tem muitas ponderações, eu vou privilegiar as perguntas, porque eu acho que são mais fáceis de serem respondidas pela mesa, assim, tem ponderações longas que não acho que tenha condições da gente levar aqui. Então, e algumas perguntas eu entendi que já foram, de alguma forma, respondidas, então vou formular aqui uma pergunta do Luiz Paulo, que eu acho que permite, inclusive, que toda a mesa responda. É sobre uma questão sobre as noções de fronteira, controle de circulação, passagem, direito de moradia e exílio que a noção de trans evoca. Que lugar vocês acham que a figura do imigrante refugiado na atualidade pode ocupar nesse transrevolucionário, sabendo que a presença dessa estrangeiridade pertence já desde alguns anos à realidade brasileira, e da recepção da qual ela tem sido objeto, desde os médicos cubanos a haitianos, entre outros. Quer dizer, é uma questão desse lugar da estrangeiridade na cultura brasileira e que medida está associado com a questão das transidentidades. Talvez eu possa acrescentar eu tinha pensado numa pergunta que talvez pudesse ficar associada aí, que me pensei antes, até pensando em poder produzir um diálogo entre as apresentações, porque o livro, esse que o Marcel citou, Revolta e Melancolia, né? Eu li a orelha do livro, ele diz o seguinte: a utopia será romântica ou não será? E aí tem uma frase que a gente ouve também, a revolução será transfeminista ou não será? Então, eu me pergunto se, a partir também da questão que a Butler coloca
como a identificação de gênero como uma identificação melancólica, se isso aí seria possível juntar a melancolia do romantismo com a melancolia da identificação de gênero, mas isso é uma viagem, não sei se vocês quiserem falar. Então, é a pergunta do Luiz Paulo e essa minha colocação. Obrigada. Fala. Leila, eu não sei, porque eu entendo a identificação melancólica da Butler só de orelha, assim, eu só li de orelha isso, então sempre corre o risco de falar bobagem. Se o espaço for seguro, a gente testa aqui algumas ideias. Mas eu acho que, abrindo mão da referência a Butler, eu acho que pensando a ideia a revolução será feminista ou não será, assim como a revolução será romântica ou não será, tinha uma certa aposta aí, em que outras vezes foi mencionada a partir da referência à ideia de utopia. E utopia enquanto um cenário de possibilidades, não um cenário de um mundo impossível, mas um cenário que implica necessariamente um mundo político, uma implicação política. Nesse sentido, talvez por isso que a menção que eu faço a Cândido me toque pessoalmente, porque ele nos lembra, ou pelo menos a experiência dele nos lembra, que havia ali um sujeito que estava comprando isso no campo político. No campo político, efetivamente, não era elucubração teórica, era alguém que defendia efetivamente e acreditava efetivamente nessa proposta. Daí que eu acho que revolução parece ser uma palavra que tenha ficado gasta durante um tempo, mas que ainda tem uma certa potência, porque nos lembra que há algo a ser feito. E aí, enfim, tem discussões com alguns amigos se esse algo a ser feito precisa ser no plano macro, no plano micro. Eu só gosto de insistir na possibilidade de sim, que isso é algo a ser feito, que há essa possibilidade de fazer isso. E sobre a pergunta do Luiz Paulo, eu queria deixar os meninos falarem para, de repente, eu me inspirar em alguma coisa e poder comentar. Eu só lembro de uma referência de uma moça chamada Marielle Massi, que tem um livro que eu também não li, mas que eu acho o título genial, desses que a gente tem inveja, que chama Sidéré Considéré, em que ela faz uma referência a essa lógica entre aquilo que está siderado e daquilo que está considerado ao mesmo tempo. Mas, enfim, fora isso, talvez eu precisasse de um esforço maior. Deixa eu só situar aqui de novo, quer dizer, resumir a pergunta do Luiz Paulo, se Luciano quiser falar, Natasha. Quer dizer, que lugar vocês acham que a figura do imigrante refugiado na atualidade pode ocupar nesse transrevolucionário? Quer dizer, a questão da transidentidade, da transsubjetivação. Eu vou começar, depois acho que a Nath pode seguir um pouco, porque, de fato, essa questão da imigração ela é bastante interessante, né? E a gente tentou retomar ela aqui exatamente numa dimensão que é a dimensão da travessia, né? Exatamente daquilo que procura valorar a ruptura da fronteira como algo que é positivo, como algo que pode ser positivado, como algo que é aquilo que pode ser produtor de potência, pode ser produtor de construção. Então, a gente tentou... E essa, é claro que a questão da migração ela é certamente bastante mais ampla do que esse aspecto da travessia, né, e da valorização que a gente faz da travessia, mas ela abre também para a gente pensar um ponto que era esse que estava colocado, né, nas falas anteriores, inclusive da Natasha, sobre a questão da nomeação, né? Eu vou tentar costurar alguma coisa por aí. Porque, de fato, né, alguém colocou numa pergunta, não me recordo o nome, ou no comentário, de que há uma violência que é inerente à nomeação. Quanto a isso, eu acho que não há dúvida, né? De fato, existe uma violência que é inescapável quando a gente nomeia, quando a gente apropria de alguma coisa através da linguagem, né? Quando a gente produz algo através da linguagem. E, quanto a isso, nenhuma dúvida, né? A questão é que, muito frequentemente, esse ponto de constatação da violência da nomeação, ele se estabelece como um ponto de resposta, né? Assim, se estabelece como um ponto de chegada. A gente tentou aqui hoje, eu acho que em alguma medida, fazer do fato, do reconhecimento de que existe uma violência na nomeação, fazer disso um ponto de partida. Para dizer assim, olha, tá,
existe uma nomeação, uma violência em ser nomeado. O fato é que essa norma, a incidência normativa, ela não afeta a todos do mesmo modo. Ela não afeta a todos em igual medida, né? Existe aquilo que a Butler nomeia, de uma maneira, acho que muito feliz, existe uma distribuição desigual na forma com que os corpos podem, vamos dizer assim, serem colocados nesse lugar constitutivo de nomeação. Ninguém está negando que a nomeação é constitutiva também, evidentemente que não. Então, um pouco o que a gente faz, e que a gente quis colocar em questão, e que volta para a questão da migração, é porque exatamente a migração coloca esse lugar da nomeação em questão, né? Naquilo que ela positiva, naquilo que pode ser positivado no campo da travessia, né? Do deslocamento. Mas é preciso consideração, né? Da nomeação, a gente não presta menção ao fato de que os corpos não se conformam da mesma medida ao serem nomeados, né? Numa definição, eles são construídos numa certa redução de nomeação, né? Eles ficam justamente impedidos de dizerem de si mesmos, de se deslocarem nesse campo da nomeação. Não sei se a Nath quer falar, Nath? Eu só queria acrescentar só um adendo rápido em relação a isso, porque eu acho que um dos pontos de encontro também dessa experiência, né, de cruzar fronteiras, né, e eu acho que aí a questão da migração e a questão trans se coloca, eu acho que elas colocam em fundamental importância algo que a gente não está falando, né, enfim, não deu tempo também de a gente falar aqui, mas que eu acho que é crucial, que é a dimensão da alteridade, né? Porque se você sai de um lugar e vai para outro, né, ou se você, de alguma forma, produz uma certa experiência assim de renascimento, digamos assim, a gente tem que poder contar, né, justamente assim, a possibilidade dessa experiência de travessia, digamos assim, ela é condicionada justamente, né, pelas alianças que aquele sujeito vai poder fazer nesses processos de transição, ou seja, a forma como ele vai ser acolhido pelo social. Eu acho que isso é um ponto de encontro importante, que é algo determinante, né, para a constituição de uma vida vivível, né, justamente se a gente for entender que há uma desigualdade, né, no campo da precariedade, né, como a Butler coloca, né, que algumas vidas são vistas como vidas e outras não, vidas que não importam, né? Então, assim, eu acho que esse processo, seja de migração ou processo, né, de transição, ele supõe necessariamente, né, a alteridade, seja, né, porque a gente sabe que são experiências em que as pessoas também podem viver muitas perdas, né? A gente sabe que a transfobia, que está absolutamente implementada, né, digamos assim, na nossa ethos, né, ela incide na forma, por exemplo, que uma família vai acolher ou não aquele processo de transição, né? Os amigos, entendeu? Então, muitas vezes isso implica experiências de perda também, por conta justamente da discriminação e também da transfobia institucional, né? Enfim, e presente em vários discursos jurídicos, médicos, tudo mais. Então, assim, é preciso que tenha um solo que se pise de alguma forma e que você seja entendido como pertencendo, né, e reconhecido naquela sua nova condição, seja ela num novo lugar, seja ela numa nova condição de gênero, né? É fundamental que o sujeito possa se constituir num novo quadro identificatório, né, e possa produzir alianças, até para que esse cruzamento, ele seja, né, esse cruzamento de fronteiras, digamos assim, ele né, permita que essa vida seja uma vida vivível, né? E eu acho que, então, ou seja, tanto essa questão da migração quanto essa questão trans, coloca em cerne a problemática né, a questão da alteridade, que eu acho que é uma coisa que é central para a gente também poder pensar, porque ninguém fantasia sozinho, ninguém sonha sozinho, ninguém deseja sozinho. Gente, eu vou prosseguir aqui, vocês me desculpem, eu acho que eu estou afundada em questões aqui, então, não sei se eu esqueci alguma, eu já peço desculpas,
mas eu vi que tem uma questão que a Paula tinha colocado, Paula Gaudenzi, que é saber se há alguma especificidade na clínica trans. Eu vou juntar essa questão com uma questão da Emília, que pergunta se o modelo da diferença sexual deve ser derrubado pela psicanálise, e com a questão da Nelma, que diz o seguinte, que né, em um artigo, A Psicanálise na Era Trans, termina o artigo dizendo que o lugar do psicanalista é o lugar do não todo, e este seria um lugar trans. Vocês chegaram a pensar o lugar da psicanálise ou do analista a partir do movimento trans? Acho que são 3 perguntas que podem ser encaminhadas em conjunto aí. Eu só vou dar um start, então, né? Assim, da gente pensar a questão da especificidade da clínica trans, né? Essa é uma forma de colocar a pergunta, certamente, né? E talvez uma forma que até a gente se direcione em relação a ela, né? Mas eu acho que um tanto quanto a gente poderia pensar à medida que a gente leva a sério, né? Assim, no sentido das particularidades das maneiras de existir em borda, né? Em existir nesse campo nesse campo do monstro, né? Tal como o Preciado coloca, né? É que a gente pensar que é talvez os nossos referenciais, sejam eles no campo da teoria, mas também no campo clínico, é que ficam em Berlim, é que ficam na Berlim. Eu acho que quando a gente tenta pensar essa especificidade, tomando a clínica como um ponto de partida, eu tenho a impressão que isso digamos assim, é um caminho possível, mas não acho que parece ser o caminho que esses movimentos desses corpos monstruosos, desses corpos abjetos, que eles nos colocam. Eu tenho a impressão que aquilo que está colocado nessa perspectiva é a própria possibilidade do nosso instrumental teórico e clínico seguir com bases tais como eles estão colocados, né? Por isso que a gente estava encaminhando no momento final para essa direção que a Nath falou, de interrogar a própria psicanálise nas origens comprometidas que ela tem, né? Nos certos comprometimentos teóricos que a psicanálise sustenta. Eu vou nessa direção também, né, pegando o que o Marcel falou e o Luciano, porque, né, até esse é o ponto até que o próprio Preciado sustenta quando vai falar da psicanálise em relação à experiência trans, né? Eu acho que a gente tem que poder sair desse lugar de saber, né? Eu acho que, com certeza, a pergunta, né, enfim, de alguma forma não estava sentada nisso, mas a gente tem que também olhar e perceber que a pergunta também pode desdobrar numa questão assim, como se fosse que, né, como se fosse que a gente já tivesse um saber que a gente fosse pensar essa especificidade, né? E eu acho que assim, a primeira especificidade, eu acho, da clínica com pessoas trans seria justamente a gente também poder, né, sair desse lugar de ter que ter um saber sobre aquela experiência, né? Eu acho que, e nesse sentido que a gente também trata muito essa questão da renomeação e aproximando isso do pensamento decolonial, porque, de alguma forma, né, o que essas experiências, né, coloniais produzem é justamente que um diz sobre o outro, né? Um tem um saber, um poder, tem uma questão de autoridade em questão, né? Que, por exemplo, o movimento decolonial vai colocar em questão. Então, em relação a isso, colocar assim, as pessoas trans têm um saber sobre seus próprios corpos, sobre suas próprias experiências, sobre suas próprias questões. E agora, a partir, né, do que for sendo trazido, é claro que aí a gente vai poder trabalhar. Porque, por exemplo, eu observo, por exemplo, algumas pessoas trans que eu atendi ou atendo, né, é muito difícil, às vezes, né, justamente, né, em situações, sobretudo, em que a família não apoia ou que são expulsos de casa, né, ou, enfim, existe, por exemplo, às vezes uma certa sensação muito forte de culpa de estar fazendo um processo de transição. Existe todo um processo também, por exemplo, de você sentir quase que está de alguma forma transgredindo alguma coisa ali que foi de alguma forma delegada a você nessas atribuições e nessas expectativas, entendeu? Então isso às vezes dá uma certa sensação, pelo que eu observo assim, né, de um desamparo ou até mesmo de um desalento, né, pegando aí no sentido que o Marcel trouxe, né, que o Joel utiliza, né, que às vezes, né, em muitas situações as pessoas acabam se vendo sem um outro social,
né? Por isso que eu acho que até os coletivos trans eles são muito importantes, né? Como os coletivos, porque aí sim eu acho que tem essas alianças de corpos, assim, né? De pessoas que se reconhecem, entendeu? E se pertencem, né? E criam esses quadros identificatórios em experiências que muitas vezes elas são, né, justamente por conta da discriminação, né, justamente por conta do preconceito, né, que, enfim, está injetado na nossa cultura, né, que fazem com que as pessoas fiquem muito sozinhas. Então, nesse sentido, né, perguntando a questão da diferença sexual, né, que eu acho que foi a Emília que perguntou, né, e pegando isso que o Lu trouxe em relação, a gente precisa primeiro se perguntar sobre quais são os nossos referenciais, né, e eu acho que isso, de fato, é um balizador crucial, porque, de alguma maneira, digamos assim, a gente sabe, né, como que... eu ia colocar? Eu acabei perdendo aqui no bate-papo. Aqui nesse pergunta. Não, mas era um pouco importante, assim, né, da gente poder pensar como que... Me perdi um pouco no que a questão, todas as perguntas. É porque eu ia trazer um pouco essa questão que a Leila trouxe da melancolia de gênero, que eu acho que é uma questão importante, até para a gente poder pensar essa construção, né, ou a colocação em questão dessa epistemologia, né, da diferença sexual no discurso da psicanálise, entendeu? Porque eu acho que, assim, toda a crítica que a Butler faz, por exemplo, em relação à questão do complexo de Édipo, muito pautada também no pensamento do Foucault, né, a partir da ideia, né, de que o poder tem uma eficácia produtiva, né, que a lei é muito mais produtiva do que, de alguma forma, proibitiva, né, todo o argumento da Butler e que ela vai criticar em relação à questão do Édipo, por exemplo, é justamente colocar, e é a partir daí que vai se desdobrar na questão da melancolia de gênero que a Leila trouxe, né, que toda essa questão vai se desdobrar no fato de que o Édipo, ele de alguma maneira, o interdito do incesto, ele, na verdade, ele tem uma potência muito mais produtiva do que proibitiva, que ela vai dizer que a própria ideia da psicanálise do desejo recalcado, do desejo incestuoso, né, que o desejo incestuoso, ele é, de alguma maneira, um desejo que ele é um desejo que é produzido, entendeu? Ele não é, ou seja, a própria lei, né? A lei produz aquilo, né? Ele não proíbe, a lei ela tem um poder generativo, né? Então, o que a Butler vai mostrar é que justamente existe, a partir da concepção psicanalítica de Édipo, uma certa heterossexualização do desejo, né? Então, quando a gente está pensando na nossa reformulação epistemológica da psicanálise, digamos assim, a gente tem uma das coisas que a gente tem que caminhar, para além da ideia de despatriarcalizar a psicanálise, sempre ficar buscando também nos pais da psicanálise o que foi dito, o que não foi dito, entendeu? Acabar com esse patriarcado também, de alguma forma, né? Mas, assim, é também poder, de alguma maneira, mostrar como que a importância da psicanálise poder também operar nessa desheterossexualização, né, que é uma coisa que também que é prestado sustento, porque todo o modelo do Édipo, né, e por isso que a gente fez questão de trazer toda essa genealogia da ideia de família, de parentesco, de cultura, para mostrar que a heterossexualidade compulsória está na base disso tudo, né? Então, todo o pensamento da Butler em relação, e a crítica da Butler em relação ao Édipo, é justamente mostrar que tem algo que antecede o próprio complexo de Édipo, né, que é o tabu da homossexualidade. Ou seja, que, de alguma forma, o tabu da homossexualidade, ele vai, de alguma maneira, primeiro se dar e depois que o sujeito vai, de alguma forma, se vincular e desejar, digamos assim, o seu pai ou sua mãe, digamos assim. O que ela vai colocar, justamente, é que a gente vive, como é que eu diria, uma certa espécie de melancolia de gênero na cultura, inclusive. Ela não vai falar que isso é só no plano individual, pessoal, isso é no plano da cultura, né? Porque se a gente considera que existe, sim, né, um modelo da heterossexualidade compulsória, o que ela vai colocar? Ela vai dizer, né, que os psicanalistas, eu acho que não gostam muito dessa inquietação que ela traz, mas eu acho ela interessante, né? E ela vai dizer justamente que que o gênero ele vai ser produzido, né, justamente a partir desse modelo, né, nesse viés da psicanálise, né, do Édipo, tal como foi colocado, no modelo da heterossexualidade,
né? Porque ela vai colocar o seguinte, bem, existe os apegos, que ela vai dizer, né? Os apegos homossexuais, né, primários da criança em relação aos seus pais, eles, justamente porque a gente vive numa cultura da heterossexualidade compulsória, né, eles não são lutos pranteáveis, ou seja, não são, na verdade, assim, não são perdas dignas de luto, né, que é um termo que a Butler usa muito, né, para pensar as vidas que não são dignas de luto e tudo mais. Mas em relação à questão do Édipo, ela vai pegar para pensar o seguinte, o quão, né, numa cultura em que a heterossexualidade está na base, né, da rede de família, de cultura de gênero e tudo mais, como que você vai poder, que destinos que você vai dar, né, para esses vínculos ou para esses desejos sexuais homossexuais, digamos assim. Então, ela vai dizer que justamente porque a nossa cultura não nos permite, né, não legitima esse tipo de experiência, que, na verdade, o sujeito vai viver uma espécie de dupla negação, que ela vai falar da ideia do nunca jamais, que é a ideia do eu nunca amei, então jamais perdi. Né? Então, se eu nunca amei, jamais perdi, e ela vai dizer que é isso que vai produzir uma certa melancolia de gênero. Né? Em que sentido? Porque, de alguma forma, é como se fosse que algumas identificações são possíveis, né, na psicanálise, e outras não. Então, na verdade, o que ela vai querer colocar a partir desse modelo do Édipo que ela está questionando é que, de alguma forma, as identificações, tal como pensadas, elas se dão muito também a partir justamente de uma, como é que eu diria, de uma matriz heterossexual, né? E considerando, claro, que a gente está dentro de uma sociedade, né? Então, assim, se a gente for pegar lá a teoria, você pode falar, mas tem o Édipo invertido, tem o Édipo... Tudo bem, mas ela está querendo dizer que existe uma sociedade que não vai legitimar certas experiências, né? E vai em detrimento de outras. Então, estou querendo dizer que ela vai mostrar que justamente o gênero ele vai se constituir muito também a partir dessas identificações que foram repudiadas, que não puderam ser enlutadas, né? E aí eu acho que é uma linha muito interessante que ela vai pensar, até mesmo para a gente poder pensar a homofobia, a transfobia, porque ela vai dizer que quanto mais você... digamos assim, quanto menos você entrou em contato com seus desejos homossexuais, digamos assim, quanto menos você enlutou eles, mais a sua cristalização de gênero vai ser rígida, porque você vai estar todo momento com pânico né, e ela usa esse termo pânico de gênero com medo daquilo se instabilizar, justamente porque não há garantia, né? Assim, aquilo é uma ficção, é uma norma, como toda norma, ela precisa ser reiterada. Então, assim, de alguma forma, ela vai mostrar justamente como que esse tipo de melancolia de gênero é o que faz também com que as pessoas queiram a todo momento se repudiar. Assim, eu não posso me identificar, por exemplo, com, né, o homem pensando, não posso me identificar com uma mulher, senão isso colocaria em questão a minha coerência de gênero como homem. Né? Então, assim, tudo eu tenho que ficar me diferenciando da mulher, eu tenho que afastar de mim qualquer proximidade, porque eu não posso me parecer com aquilo, entendeu? Então, assim, isso cria uma série de questões, eu acho que essa ideia dela, que ela traz da identificação repudiada, é muito interessante. Enfim, desculpa, acho que eu acabei falando muito, mas só para colocar que as questões em relação à questão do Édipo e da heterossexualidade, né, é uma questão fundamental para a gente poder pensar como que a psicanálise pode reformular não a teoria, porque eu acho que é muito mais do que isso, é pensar as bases através das quais as teorias foram constituídas. Gente, nós já passamos 15 minutos do horário, eu queria saber se alguém ainda mais quer fazer um comentário rápido, depois a gente vai encerrar. Marcel, quer comentar alguma coisa? Não. Teria muitas perguntas, mas não vai dar tempo, eu lamento muito, a gente tem comentários e perguntas que vão ter que ficar para a próxima jornada. Eu queria agradecer profundamente tanto as pessoas que se mobilizaram pelo que a gente colocou aqui. O que a gente fala ganha pernas e sai andando, e a ideia é essa mesmo. E o que vocês comentam, que a gente lê aqui, a gente fica instigado para poder comentar, mas a gente sabe também que trabalhamos com o princípio de realidade. E então é isso, gente. Obrigado pela atenção, pela companhia, e fiquem bem. Gente, olha só, então eu nem vou dar a palavra para o Luciano e para a Natasha, porque eles já vão continuar daqui a pouco aqui. Então, é só para dizer que a gente vai encerrar e daqui às 16h30 a gente vai ter exibição de um curta periférico
e com debate com as pessoas responsáveis pelo roteiro e direção, que é a Stephanie Fernanda e Rosa Caldeira. E a mediação vai ser da Natasha e do Luciano Dias. Então, vou dar uma que nem a Globo. Fiquem com a gente, que daqui a 15 minutos a gente vai estar de novo aqui. Obrigada a todos e até daqui a pouco.